Cada tuchinho desse aqui, ó, representa uma amostragem que eu peço para o cliente, o dono da instalação, para que eu faça testes nos materiais, cabos e fio elétricos que ele tem para ser usados. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Eu peço essa amostra quando o cliente já tem o cabo ou fio elétrico, porque quando ele não tem, eu passo uma lista e ele vai comprar exatamente o que eu sugeri ali na lista, de 2 ou 3 marcas de fios e cabos elétricos diferentes. Visitem nossos canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zefa Isca Channel, Pica da Elétrica, Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais. É a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Com uma amostra dessa na mão, eu consigo fazer testes básicos e descobrir se o material desse fio ou cabo elétrico realmente se trata de cobre, tá? Através das informações da embalagem que o produto foi comprado, eu faço alguns testes básicos e descubro o quão puro é esse cobre, tá? Quanto mais próximo de 100%, melhor será o cobre. E por que que eu faço essa análise? Eu pego essas amostragens para levar, tá, para minha instalação, para minha casa, para minha sala de treinamento, para fazer testes. Simplesmente porque quanto melhor o material elétrico que o cliente comprar, estou falando geral, tá? Fios e cabos elétricos, conectores, interruptores, tomadas, soquetes, etc. e tal. Quanto melhor a qualidade desse material elétrico, maior será a garantia da instalação elétrica. Por essas amostras aqui, ó, nós podemos observar que fios que tinham ou têm a mesma seção ou bitola marcado na capa, tá? Ele tem filamentos de seção e bitolas diferentes, tá? Podemos observar por esse aqui, é uma seção de filamento grossa. Olha aqui, ó, tá vendo? Já essa outra aqui, ó, essa outra amostra é um filamento bem mais fino. Eu diria que olhando aqui assim, 3 vezes mais fino do que esse aqui, tá? O que que eu avalio nessas amostras? A quantidade de filamento, tá? Se o fio ou cobre, tá? O fio ou cabo elétrico, dependendo da classe, tá, que ele está inserido, quantos filamentos tem, tá, de acordo com a classe determinada pelo aquele fabricante. Vamos imaginar aqui, só como exemplo, suponhamos que isso aqui seja de fio 10 milímetros, tá? Se aqui tem algo em torno de 50, 60, 70 filamentos, tá? Essa quantidade de filamentos, por que que eu não estou afirmando um valor fixo? Porque depende da grossura do filamento, tá? Em um fio, suponhamos que em um fio 10 milímetros quadrado, que tenha esse filamento grosso aqui, nós teremos menos quantidade de filamentos, de cabinhos igual esse aqui, do que na mesma seção ou bitola que tenha esse filamento que é bem mais fino aqui, ó. Parece uma linha de pipa, tá bom? A grossura desse fio aqui, desse cabo, ou desses filamentos aqui desse cabo elétrico. Então são fatores importantes que eu considero no momento
de pegar uma instalação elétrica, tá? Quanto melhor a qualidade do material, maior vai ser a garantia. Quanto maior a qualidade do material, menor vai ser o preço, tá? Que preço? O preço da minha mão de obra, tá bom? Porque eu verifico naquela instalação ali que quando o proprietário se preocupou em comprar o melhor material, certamente vai facilitar e muito a minha mão de obra, tá bom? Eu estou falando quando a instalação estiver dentro das normas, tubulação, caixinhas, padronização de altura de caixinhas, tomadas e interruptores, quadro de medição, tá? Também chamado de quadro geral, que é onde ficam os disjuntores, tá bom? Então, quando eu considero a instalação ou o material todo dentro da norma, inclusive o preço da minha mão de obra, ele tem uma porcentagem menor do que para aquela instalação na qual eu vou ter que fazer modificações, tá? Para se encaixar dentro do que pede a norma ABNT NBR 5410. Tem muita gente que recusa fornecer o material, tá? É claro que quando a pessoa recusa fornecer o material para teste, eu já tenho em mente que o material é muito ruim. Eu recuso fazer instalação elétrica quando o material é muito ruim. O que é um material muito ruim? Um fio. Vamos ao exemplo do fio. Quando ele é desbitolado, tá? Normalmente, o que é muito comum aqui no Brasil, um fio 2,5 milímetro quadrado, que deveria ter 21 perninhas dessa aqui, para vender mais barato, o fabricante põe 15, 14, 13. Quanto menor a quantidade de filamento, mais barato vai ser aquele fio ou cabo, porém, para a instalação, maior vai ser o risco de incêndio, de fogo na instalação. Sem contar que quando o fio é desbitolado, você faz um cálculo de carga e demanda para um fio 2,5 e o fio que o cara compra como 2,5 sequer chega a 1,5, o valor da conta de energia para aquela mesma instalação calculada, sem dúvida alguma, vai dobrar, tá bom? Então tem que tomar cuidado. Desbitolado no fator de quantidade de filamentos, muitas vezes o material não é o indicado na embalagem, tá? Eu já peguei muitos fios que ao pegar a amostra aqui, que eu levei ao aquecimento, derreteu na chama do fogão, indicando que aquilo ali é alumínio cobreado, tá bom? Ele começa a não exatamente derreter, ele começa a descabelar, a sumir a tonalidade de cobre, que é essa cor que nós estamos vendo aqui. Visitem nossos canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel, Pica da Elétrica, Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais. É a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Muitas instalações que eu fui, o proprietário você não vai pegar amostra de nada, tá? Nas que eu fui indicado por alguém, o proprietário não faz questão, não, você pode levar até um rolo, tá? Falei, não, eu preciso de um palmo de cada rolo desse, se for fabricante diferente, ou de um rolo, se o fabricante, seção ou bitola for o mesmo, tá? Na maioria dos casos que eu tenho observado, as pessoas, para economizar, têm comprado muito fio e cabo elétrico na internet, nas lojas de comércio.
fio que normalmente, tá? Vou citar um exemplo aqui da região que eu moro, o fio CIO 2,5 milímetro quadrado, eu cheguei a comprar recentemente a R$ 180. Então tem gente que vende um fio lá, um nome qualquer, 2,5 milímetro quadrado, que está dizendo na embalagem, por R$ 80. O que a gente sabe disso? A gente sabe disso quando é fio, né? Eu tô supondo que seja fio o que tem naquele rolo de fio. Quando é fio de cobre, a quantidade, ela cada vez mais vai decrescendo aqui no Brasil. Ao invés de 21 filamentos, eu já encontrei fios mais baratos aí, com 8 filamentos, tá bom? Uma vez eu estava vendendo fio de extensão, tá? De uma marca boa de mercado, e saía um preço que a pessoa, quando eu falei para a pessoa quase caiu de costa, né? Aí ela falou, nossa, mas eu acabei de ver no rapaz ali, esse mesmo fio de extensão aí, esse fio paralelo, tá? 2,5, eu acabei de ver ali pela menos a metade do preço do que você está falando. Eu até falei para a pessoa assim, olha, como aquela pessoa tem um depósito há muito tempo, e ela tem mais recursos, e ela compra com uma quantidade maior, possa ser que o fio dela seja bom, e que ela está vendendo, porque ela compra muito, né? Na compra, né? Compra tanto material que acaba pegando por um preço bem pequeno. A pessoa passou do local que eu estava, foi na loja, comprou e voltou. Quando ela voltou, que me mostrou o mesmo fio, que muitas vezes se chama de cordão paralelo também, na cor branca, aí, como eu sou conhecido da pessoa, eu falei, olha, você comprou gato por lebre. Isso aí não tem fio aí dentro, isso aí só é capa, tá? E diz que tem aí 2,5, mas isso aí não chega sequer a 1,5. Aí ela falou assim, eu não acredito, isso é impossível. Eu peguei um alicate, tá? Lá na loja que eu estava com alicate no balcão. Peguei o alicate, decapei um pedacinho. Tinha, para não exagerar muito, tinha 3 filamentinhos desse aqui, ó. Num cordão que deveria ter, no mínimo, 20, tá? Vamos supor 20. Aí você, o que eu estava vendendo por um valor que na visão dela era 3 vezes mais caro, tinha 20, 21, tá? E o que ela me trouxe, eu decapei para ela, mostrei para ela, decapei dos dois lados da extremidade do fio ou cabo, tá? E tinha 3 perninhas dessa aqui assim, ó, dentro do fio. Muitas vezes é o que acontece, você encontra fio com a quantidade muito menor do que deveria ter, e o que ainda é pior, tá? Ah, existe coisa pior do que isso? Existe, porque existe rolo de material que eles chamam de fio, mas é alumínio cobreado, tá bom? Como é que eu sei isso, Davi? Não é normal ou não é fácil, tá? Uma pessoa que não conhece material elétrico, fios e cabos elétricos, identificar de imediato com facilidade isso. Mas o peso, tá? É a melhor maneira de você verificar. Você pega um rolo de fio de uma marca top de mercado, põe na balança, vamos supor 2,5 milímetro quadrado, vamos supor que dá 3 quilos. Quando você compra o alumínio cobreado, dá 1,5 kg, 1,7 kg, tá bom? Eu estou chutando esses valores. O 2,5 bom, eu sei que está lá perto de 3 mesmo, tá? Você pega um rolo de fio 2,5, põe na balança, dá algo em torno de 3. Você sempre dá uma tolerância, sem mais, sem menos, beleza. Agora, o que não pode é você pegar um rolo de fio 2,5 milímetro quadrado, colocar na balança e ele dá ali 1,500, 1,700 gramas. Isso significa que o material que tem lá dentro daquele fio certamente não é fio de cobre, tá? Fio de cobre com uma pureza elevada. O que é um fio de cobre com pureza elevada? Quanto mais próximo de 100%, melhor é o cobre, tá bom? Fio elétrico, ele ultrapassa os 99%, fio elétrico bom, tá bom? Se você tem um fio elétrico lá que está com 50%, certamente os outros 50% deve ser alumínio. Visitem nossos canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotan Dubai Davi Silva, Zé Faísca Channel, Pica da Elétrica
Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais. É a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais. Ao visitar, por gentileza, dê um joinha, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais, porque ao compartilhar em suas redes sociais, você vai estar nos ajudando a alavancar esses canais. Para deixar clara a informação, tá? Por que eu pego essa amostra de fio nas instalações, né, que o cliente deixa pegar? Essa amostra eu pego quando eu faço o orçamento para o cliente. O preço do orçamento vai estar atrelado à qualidade do material. Nossa, Davi, como assim? Você está querendo dificultar o trabalho? Não. Uma vez que eu identifiquei que a pessoa não se preocupou com a qualidade, comprou coisa boa, comprou material top de mercado ou daquela lista que eu dei para ela, tá? Normalmente eu dou uma lista com 3 fabricantes, com 3 marcas conhecidas por eletricistas, técnicos, tecnólogos, engenheiros, etc. e tal. E aí uma das 3 a pessoa comprar, que o cliente comprar, tá? Se ela comprar top de mercado, eu nem faço o teste. Mas vamos supor que ela compra uma da lista, que existe a possibilidade de ser muito falsificada. Existem nomes aí no mercado que a pessoa falsifica, inclusive a cor da embalagem, e põe um nome bem parecido, tá? E ao não estar atento ao que está comprando, a pessoa pode colocar no carrinho e levar embora, tá bom? De repente eu mandei o cara comprar A, B ou C, o cara comprou o C, tá? Porque tem uma pequena diferença de preço, comprou o C, aquele C corre o risco de ser muito falsificado, e aí eu pego a amostra para verificar qual é o material que nós temos ali para trabalhar. Esse era o principal objetivo do vídeo. Isso não é para dificultar, isso é para acertar no preço e na garantia da instalação elétrica. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.